Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Ednar. O tema de hoje é núcleo celular. Dentro desse tema, nós iremos tratar de envoltório nuclear, nucleoplasma, núcleo, cromatina, os tipos de cromossomos, divisão celular, mitose e meiose. Gostou? Então, se inscreva no canal, deixe seu like e vamos para a aula, tá, galera? Bom, núcleo celular. Para que ele serve? Serve para diferenciar células eucarionte das procarionte. Se a célula tem núcleo, ela é uma eucarionte. Se não tem, é procarionte. É o centro de comando de uma célula eucariótica, ou seja, tudo está ali. Se tirar, digamos, o resto, não tirando o núcleo, não vai interferir nada. Por quê? Porque carrega em seu interior a maioria do material genético responsável pela formação da genética. Foi assim que foi feito com a ovelha Dolly, por exemplo. O clone da ovelha Dolly. Descartou toda a outra parte. O que aproveitou foi o núcleo, porque ali é que está todo o comando, para saber se era de cara preta ou não, tá? E o núcleo é constituído de quê? Do que ele é formado? Ele é formado de envoltório nuclear, de cromatina, de nucleolo e do nucleoplasma, tá? Aqui nós temos uma célula, tá? E mais especificamente o núcleo é uma célula eucariótica. Aqui nós vamos ter a cromatina, depois nós vamos falar um pouquinho dessa questão de cromatina adiante. Aqui está o nucleoplasma, aqui está o nucleolo. Lembrando que aqui nós temos uma camada, na verdade são duas camadas, tá? Esse envoltório do núcleo aqui são duas camadas, como a membrana plasmática também. Tem os poros também, claro, para permitir o trânsito aí, principalmente a saída do RNA mensageiro. E nós temos aqui o retículo endoplasmático rugoso, que vamos dizer assim, a membrana nuclear, a continuação dele, tá? Então, vamos falar do envoltório nuclear ou carioteca, pode ser a mesma coisa também, tá? Caracteriza os eucariontes, tá? Só os eucariontes que vão ter a membrana nuclear ou a carioteca. Envolve o núcleo, tá? É como se fosse um pano que você embrulhasse. Apresenta os poros, como nós já vimos, para passagem, para o trânsito ali de substâncias. É formado por duas camadas de lipídios, por exemplo, camada lipídica. Tá? O nucleoplasma, ele é composto por uma solução aquosa que preenche os espaços no interior do núcleo. Tá? É como se, vamos dizer assim, esse espaço ele fosse preenchido por algo. Não é um espaço vazio que tem lá, por exemplo, lá o DNA. Não é assim. Essa constituição do nucleoplasma é água, íons, metabólitos, moléculas de RNA, claro, que estão sendo formadas, as enzimas e receptores hormonais também, tá? Nucleolo está relacionado com a produção dos ribossomos, que eles vão ser depois direcionados para o citoplasma. É constituído de DNA, de RNA ribossômico e também de proteínas, tá? A cromatina é uma substância constituinte do cromossomo da célula eucarionte e composta de DNA, RNA e proteínas. Aqui nós temos a estrutura do cromossomos. Podemos perceber aqui que o DNA é uma dupla hélice, ou seja, duas fitas. Essas duas fitas, horas elas estão enroladas ou não, tá? Isso vai depender muito de qual processo ela vai fazer. Aqui nós temos ela aqui parcialmente enrolada. Aqui nós temos a cromatina, tá? Observe que a cromatina ela pode se dividir em duas partes. Nós temos aqui a heterocromatina, que a molécula de DNA apresenta compacta, tá? Ela está muito compacta. Ela está inativa nesse momento. Ela não é capaz de fazer a transcrição, de passar para uma fita única de RNA, tá? E nós temos também a cromatina chamada de eucromatina.
quando ela realiza a transcrição, ela está relaxada, tá? Nesse momento aqui ela já está aberta, ela já permitiu ali um início, tá? O início da formação de uma fita de RNA, como nós já estudamos em aulas anteriores, tá? Aqui nós continuamos, aqui nós temos as proteínas, essas proteínas do tipo histona. Essas proteínas, elas enrolam, tá, galera? Elas vão enrolando o DNA aí, por isso são proteínas histona, vai enrolando. É como se você pegasse, por exemplo, um braço e você colocasse, enrolasse de gesso, enrolasse um pano, tá? Então, ela faz mais ou menos esse processo, tá? Aqui o nucleossomo, tá? Descendo um pouquinho mais, aqui nós temos o filamento de cromatina. Aqui nós temos o centrômero, nós vamos falar dos tipos de cromossomo, a gente fala dos centrômeros, tá? E as cromátides irmãs, que são duas, tá? As cromátides irmãs, tá? E ela é ligada por um ponto que a gente vai chamar de centrômero. Aqui a gente já começa a falar dos tipos de cromossomos. Bom, nós temos 4 tipos de cromossomos. Vamos observar cada imagem para você saber o significado, tá? Cada cromossomo é formado por 2 cromátides, como eu já havia mencionado, as quais são unidas por uma região mais estreita, que é o centrômero, tá? Que essa região aqui é chamada de centrômero, tá? Aqui nós observem que aqui nós temos o metacêntrico. Um cromossomo chamado metacêntrico. O que é um cromossomo metacêntrico? Observe que aqui nós temos, podemos chamar aqui de braço 1 e braço 2. Observe que o tamanho do braço 1 é o mesmo tamanho do braço 2, tá? Então é chamado de metacêntrico, metade, tá? Metacêntrico vem de metade. Os braços das cromátides têm tamanhos iguais, ok? Aqui nós temos um cromossomo do tipo submetacêntrico. Observe que podemos chamar esse aqui de braço 1 e braço 2. Observe que o braço 1 é maior que o braço 2, tá? Logo é submetacêntrico, sub, menor, tá? Os braços das cromátides têm tamanho diferente, tá? Pode ser acima ou pode ser abaixo, não interessa, tá, gente? Aqui nós temos o acrocêntrico. Observe que o centrômero está aqui quase na região terminal já, quase na região terminal. Então, nesse caso aqui, os braços das cromátides de uma das extremidades são curtos. Nesse caso aqui, observe que aqui podemos chamar de braço 1 e aqui braço 2. Observe que o braço 2, aqui, ele é muito curto, quase inexistente. E aqui no telocêntrico, por exemplo, a gente pode observar que o centrômero está na região terminal aqui já, na região final, tá? Então, o centrômero se localiza em uma das extremidades. Por isso que por isso que tem esse nome aí, tá? Então, aqui nós temos os 4 tipos de cromossomos: metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico, tá? Então, essa diferença é por a localização do centrômero, tá? Que é uma região que vai fazer essa ligação aí, tá? Unir, tá? As cromátides. E aqui a gente começa por a questão da divisão celular, tá, gente? A divisão celular, nos eucariontes, ela divide-se em 2 etapas, que é a interfase e a divisão celular mitose, tá? Eu coloquei aqui mitose e meiose para você saber, mas aqui por esse disco, tá? A gente vai perceber por esse disco aqui que nós temos aqui um crescimento. E claro que aqui não está representado vamos dizer assim, de uma forma, cada tamanho representando, vamos dizer assim, aquilo que é representativo mesmo, tá? A gente vai observar que a interfase, em alguns livros fala de interfase, por exemplo. O nome mais correto é interfase, tá? Fica entre uma fase e outra, tá bom? Por isso que é chamar interfase, tá? A interfase, se considerasse aí, por exemplo, um período de 24 horas, isso representaria aí meia hora, vamos dizer assim. Alguns podem falar aí meia hora, um pouco mais, tá? Então, o que acontece é o seguinte: interfase, tá? É o espaço compreendido entre 2 divisões celulares sucessivas,
representa aí cerca de 80% do ciclo celular, de toda a divisão celular. Tem grande atividade metabólica. O que acontece que nós estamos observando aqui que o DNA é duplicado, onde cada cromossomo fica com as duas cromátides iguais, tá? Vamos assim, dar o início aqui. Digamos que aqui surgiu uma célula, tá? Aqui surgiu uma célula, então, aqui nós temos o período G1, tá? G1, S e G2. O que significa G, professor? Por que colocar esses nomes assim? Bom, G, na verdade, vem do inglês gap, que significa intervalo, tá? Intervalo 1, intervalo 2, por isso que G1, G2, ou seja, intervalo 1, intervalo 2. E o S vem de síntese, vem do inglês síntese, que significa produção, tá? Produção de DNA. Vamos detalhar para vocês entenderem, tá, alunos? Então, a célula pode sofrer uma pausa na fase G1, tá? Aqui ela pode sofrer aqui na fase G1 ela pode sofrer uma pausa. E aí a gente vai ter a fase de dormência, tá? Que a gente vai chamar de G0, tá? Como vocês podem observar aqui, tá? Algumas células, elas formou a célula, ela não se divide mais, tá? Se fosse assim, seria muito bom, né? Um exemplo aí, nós temos os nossos neurônios, tá? Formou o neurônio, esse neurônio ele não vai se dividir mais, tá, gente? A partir do momento que essa célula ela morreu, tá? Não tem como dividir, suprir essa necessidade, tá? As fibras musculares também, então, são fases que entram na dormência, faz uma estagnação, tá? Tem alguma célula que faz esse ciclo, ela dá uma parada e vai e continua de novo, mas esse caso que eu estou falando aqui, não, tá? Aí a gente entra na G1, propriamente já no G1, tá? Que antecede a duplicação do DNA, tá? Antes da duplicação do DNA, que é antes da fase S, tá? Tem uma intensa produção de RNA e diversas proteínas, tá? Aqui na interfase, aqui no S, por exemplo, que vem de síntese, ou seja, de produção, ocorre a duplicação do DNA, a duplicação dos filamentos de cromátides, formando os cromossomos, tá? Então, observa que, e é um período que a célula vai ficar mais aí, vamos dizer assim, é um período demorado, tá? Cerca de 80%, como já foi mencionado, tá? Na interfase, a célula fica nessa parte aí. Por isso que não está numa escala representativa de forma correta, tá? Mas que dá para a gente entender, tá? E o G2, por exemplo, é o termo da duplicação do DNA e vai até o início da divisão. Os centríolos terminam sua duplicação e se aproximam do núcleo, tá? A célula aumenta de tamanho e aí é induzida a divisão, tá? Então, no caso aqui, a gente vai ter formação de uma célula, ela vai entrar em G1, tá? G1 vai, vamos dizer assim, ter a produção de RNA, vai ter a produção de diversas proteínas, aí a gente vai lá para o S, que vai ter a duplicação do DNA, vai ter a duplicação dos filamentos de DNA, das cromátides, tá? E aí ela vai para o G2. Quando ela vai para o G2, ela vai terminar todo esse processo de duplicação do DNA e vai até o início da divisão, que aí ela vai culminar com a questão aqui já da mitose, tá? Lembre que nós falamos de interfase e mitose. Eu coloquei ali. E aí a mitose ela vai ser dividida em prófise, metáfise, anáfise, tá? E citocinese, tá? Claro que seria a célula já formar duas. Nem todas as células vão continuar esse ciclo aí de formar uma célula e passar por todo esse processo, formar de novo, tá? Algumas células, quando elas são formadas, elas param ali, tá? E aqui a gente entra na parte da mitose, tá? A parte da mitose, por exemplo, a parte da mitose, ela é dividida em 4 fases, tá? Aqui no caso, vamos ter aqui a prófase, vamos ter aqui a metáfase, vamos ter a anáfase e vamos ter a telófase, tá? E a gente podia colocar citocinese, que já
a célula já se dividiu. Cinese, tá? Divisão, tá? Citocélula, nese, divisão, tá? Então, aqui vamos falar da prófase. Ela caracteriza-se pela individualização dos cromossomos duplicados no interior do núcleo, pelo aparecimento do fuso mitótico e pela decomposição da membrana nuclear. Observem o que está acontecendo aqui, ó. Caracteriza pela individualização dos cromossomos duplicados, tá? No interior do núcleo. Então, aqui nós vamos ter uma presença, vamos dizer assim, individualizada dos cromossomos, tá? Vai ter o aparecimento do fuso mitótico, tá? Aqui dá para a gente perceber, aqui, tá? Nitidamente, tá? E a decomposição da membrana nuclear, ou seja, o núcleo vai se decompor, ele vai se desfazer, vai se desmanchar, tá? Aí a gente passa lá para prófase de primeiro, tá? Metástase, metade, tá? Os cromossomos presos ao fuso pelo centrômero, tá? Lembra lá do centrômero, ok? Encontram-se no plano equatorial, ou seja, no meio, tá? Na metade da célula, formando a chamada placa metafásica, tá? Então, aqui, os cromossomos que estão presos ao fuso, tá? Vamos dizer assim, essa corda vai se prender ao centrômero e vai fazer o quê? Puxar. O objetivo é puxar mesmo, puxar para separar, tá? É como se eu fosse formar uma célula para um filho, então, na verdade, ele vai fazer o quê? Pum, separou. Opa, essa célula aqui agora, ela vai ser uma célula, digamos que só com... Eu estou dando algo hipotético, tá? Eu estou tendo agora metade, tá? Então, estão separando, tá? No caso aqui, vai acontecer isso. Observe aqui também que a gente vai ter aqui a questão aqui do centríolos, a duplicação dos centríolos, tá? Anáfase. A palavra ana significa divisão, tá? Anatomia, dividir, tá? Inicia no momento em que o centrômero de cada cromossomo duplica, divide-se longitudinalmente, separando as cromatas, tá? Então, é aqui que vai acontecer aquilo que eu estou falando. Observe que aqui o cromossomo ele ainda estava junto aqui pelo centrômero. Observe que aqui foi rompido, tá? Vamos dizer assim, os fusos, vai fazer o que? Essa cordinha, tá? Fuso mitótico aí vai fazer o que? Puxou, tá? Puxou aí para separando as células cromáticas, irmãs, tá? E na telófase, a última fase da mitose, tá? Ou seja, a última fase da divisão. Nela ocorre praticamente o inverso do que ocorreu na prófase e o início da prometáfase, tá? Vai acontecer o inverso porque aqui aconteceu do núcleo ser desfeito. E aqui o núcleo vai refazer novamente, vai voltar, vai formar duas células, por exemplo. Só que aqui a gente vai ter agora, vamos dizer assim, uma antecedência da prófase, tá? Então, depois quando essa célula for dividida novamente, essa daqui ela vai para esse estágio aqui novamente. Prófase vai para metáfase, anáfase, telófase, ok? Então, essa parte é importante que vocês entendam, tá, alunos? E aqui nós temos a meiose, tá? A meiose ela se divide em meiose 1 e meiose 2. Aqui nós temos na meiose 1. A meiose 1, alunos, nós temos algo aqui interessante, que é nada mais nada menos do que a prófase 1, tá? Lembra que lá na mitose nós tínhamos só prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na mitose. Aqui na meiose, nós vamos ter prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E aí depois nós vamos ter a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Que aí a gente vai entender, observe as imagens que está acontecendo aqui, na prófase 1. A prófase 1, ela é longa, ela tem um período longo, ou seja, ela tem mais divisões, ela vai acontecer aí o período que
nós chamamos de leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. O que vai acontecer em cada um deles? Olha, no leptóteno, os cromossomos já duplicados se condensam e tornam-se mais visível, tá? Então, os cromossomos vai se tornar mais visível aqui. No zigóteno, o que vai acontecer no zigóteno? Ocorre o alinhamento e o aparecimento dos cromossomos homólogos. A gente vai ter uma imagem a seguir que a gente vai observar um pouquinho melhor, tá? No paquíteno, o que acontece? Os cromossomos homólogos estão mais curtos e espessos. Enquanto vamos dizer assim, no diplóteno, os cromossomos começam a se separar, permanecendo unidos por pontos denominados quiasmas, tá? E por último, nós temos a diacinese, tá? Ocorre a contração dos cromossomos e a quantidade de quiasmas se reduz, tá? Ok? Então, aqui nesse caso, a gente tem essa primeira parte aqui da prófise 1, que tem essas subdivisões, tá? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Aí, o que acontece na metáfase 1, tá? Lembra metáfase e metade, tá? Observa que os cromossomos estão aqui na metade, na região equatorial, tá? E essas fibras aqui do fuso vão se prender, tá? Então, a membrana celular, desaparece. Os pares de cromossomos homólogos se organizam no plano equatorial da célula, aqui no centro, plano equatorial, tá? Na zona do Equador, tá? Essa linha que divide, tá? Anáfase, ana significa divisão, tá? Então, não ocorre divisão dos centrômeros, tá? Não vai acontecer divisão aqui dos centrômeros. Cada componente do par de homólogo migra em direção a um dos polos da célula. Observa que há uma diferença de mitose e meiose, tá? Qualquer coisa, você pode dar uma pesquisada melhor. É divisão, mas essa divisão ela tem no seu objetivo final a quantidade de cromossomo. É reducional ou equacional, tá? E na telófase 1, tá? Os cromossomos vamos dizer assim, sair dessa espiral, tá? A carioteca e o núcleo reorganizam-se e ocorre a citocinese, ou seja, a citocinese é a divisão da célula, formando duas células, tá? Então, aqui nós temos toda essa explicação para vocês da meiose 1. Vamos para a meiose 2, tá? Enquanto da meiose 2, podemos observar aqui essa sequencinha que eu estava falando para vocês, de leptóteno, por exemplo, da prófase 1, por exemplo, que ela é uma leptóteno. Olha o que acontece aqui, por exemplo. Vamos dizer assim que o que acontece aqui no leptóteno, eu só vou repetir para vocês o que acontece aqui de uma forma bem mais resumida do que está aqui, ou talvez uma imagem melhor, ou uma fala melhor para vocês, que no caso os cromossomos já duplicados se condensam e tornam-se mais visíveis. Então, aqui a gente não vai perceber praticamente, tá? E aqui eles já estão condensados, então eles estão mais visíveis, tá? E no zigóteno, ocorre o alinhamento e o aparecimento dos cromossomos homólogos. Então, aqui a gente já tem os cromossomos homólogos, tá? Eles vão se alinhar, vamos dizer assim, vão se alinhar e, cromossomo homólogo, então já tem esse pareamento, tá? E no paquíteno, a gente vai ter os cromossomos homólogos, estão mais curtos e espessos, tá? Beleza? Então, e no diplóteno, os cromossomos começam a se separar, tá? Os cromossomos aqui, no caso, eles começam a se separar, permanecendo unidos por pontos denominados quiasmas, tá? Beleza? Os pontinhos de quiasma. E diacinese, na verdade, ocorre a contração dos cromossomos e a quantidade de quiasmas se reduz, tá? Ok? Então, essa é a parte que explicar para vocês da prófase 1, que ela é bem mais longa, tá? Então, e agora a gente continua falando da metáfase, tá? Na meiose 2, por exemplo, na meiose 2, a gente tem aqui, vamos dizer assim,
ela se divide também em 4 partes, como a gente já vem falando. Então, seria prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? O que acontece que a meiose 2, ela é igual à mitose, tá? Ela é basicamente igualzinha à mitose, tá? Você que acompanhou lá no início falando da mitose, por exemplo, a divisão da mitose que acontecia lá com prófase, com metáfase, anáfase, telófase, por exemplo, basicamente o que vai acontecer é a mesma coisa. Então, na prófase 2, como vocês podem observar aqui, na prófase 2, tá? Vai ocorrer a condensação dos cromossomos e a duplicação dos centríolos, tá? Então, aqui a gente já vai ter aqui 2 centríolos, tá? Ocorreu a duplicação dos centríolos, tá? O núcleo e a carioteca voltam a se desaparecer, tá? Então, aqui no caso, o núcleo aqui, ele desapareceu. É como se aqui fosse uma célula procariótica, tá? Mas não é uma célula procariótica. Aqui nós não temos a membrana nuclear, porque nesse processo de divisão aqui na meiose 2, por exemplo, ou na mitose, por exemplo, vai acontecer esse fato importante, tá? E aqui na metáfase 2, os centríolos estão prontos para serem duplicados, tá? E os cromossomos organizam-se na região equatorial, tá? O que vai nos chamar a atenção aqui seria a organização dos cromossomos aqui na região equatorial, tá? É como se eles fizessem assim para permitir a corda puxar a cromátide para cada lado, tá? Então, foi para a região, a corda puxou. Lembra que é 2, então um vem para cá, o outro vem para cá, tá? Metáfase, tá? Claro, na metáfase acontece isso. Na anáfase, que é a separação, a palavra ana, aí ana separou, tá? Então, na anáfase 2, tá? Vai acontecer o quê? As cromátides irmãs se separam e migram para cada um dos polos, ou seja, para cada um do lado. Quem for puxado para a direita vai para a direita, quem for puxado para a esquerda vai para a esquerda, tá? E são puxados pelas fibras do fuso. Nesse caso, são as fibras do fuso que vai puxar. Como vocês podem observar aqui, que são essas cordinhas aqui chamadas fibra do fuso, que vai puxar um para cada lado. E, por último, aqui nós temos a telófase. A telófase, né, vai lembrar da mitose também, tá? As fibras do fuso desaparecem. Lembra que as fibras do fuso apareceram e elas vão desaparecer aqui. Que o núcleo, a membrana nuclear desapareceu, ela vai reaparecer aqui agora, tá? Então, as fibras do fuso desaparecem e os cromossomos já encontram-se nos polos da célula, tá? Então, o cromossomo vai estar nos polos da célula. E o que vai acontecer é que a carioteca surge novamente e o núcleo se organiza. E, por fim, nós vamos ter a citocinese, que é formando 2 células, tá, gente? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa aula. Qualquer coisa, pausa o vídeo, volta ele novamente, assiste. Pega lá um livro, lá, por exemplo, de primeira série, por exemplo, que fala desse tema e dê uma estudada lá, vai no vídeo novamente, faça um estudo aí detalhado para que você possa, vamos dizer assim, compreender esse tema de hoje. Ok? Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!